Aqui quem vos fala é Vinícius Amâncio, direto para mais um conteúdo aqui do nosso Rampage, a semana de eventos aqui da Hamper. E hoje estamos com uma convidada aqui mais que ilustre, uma convidada de peso, a Rafa Sequinel, né, Rafaela, direto da FITS. E aí, Rafa, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, pessoal. Obrigada aí pela presença de todos. Vamos fazer um bate-papo muito fluido e muito bom aí sobre cultura de vendas. Exatamente. Então o nosso tema de hoje vai ser cultura em time de alta performance, né? Então, se você está ouvindo esse conteúdo, provavelmente você está num desses times, ou é gestor desses times, ou quer que o teu time, né, também se torne um time de alta performance. E a Rafa tem bastante experiência lidando com um time que carrega metas grandíssimas lá na FIDS. Agora, antes de começar, acho que é legal dar um pano de fundo para o pessoal, né, Rafa? Então, se pudesse contar um pouquinho quem é a Rafa, de onde a Rafa veio. Não precisa ser desde o dia que você nasceu, Rafa, mas se você pudesse contar um pouquinho dessa trajetória, seria super legal. Boa, Vini. Então, pessoal, eu trabalho com vendas já há bastante tempo. Não vou entregar aqui exato para não dar uma pista da idade, mas trazendo para a tecnologia e tenho uma jornada um pouco mais recente, mas eu gosto de trazer, né, que eu comecei como pré-vendas e não faz muito tempo assim, né? Foram 4 anos para sair de pré-vendas a diretora de vendas. Então, mesmo quem está aí nos ouvindo, né, que trabalha na operação, acabou de começar nesse universo, né, de tecnologia e começou aí como pré-vendas, pessoal, é possível, né? Tem muito estudo, muito suor, né? Até a gente chegar, mas é um segmento, né? Um ecossistema que cresce muito acelerado. A gente até costuma dizer, né, que são dog years. Um ano vale aí por 4, 5 anos de tanto crescimento e tanta possibilidade de aprender. Então, foi aí em 2019, 2018, 17. E tô perdida no tempo. Mas foram 4 anos até chegar a diretora de vendas, e daí na FIDS eu comecei em 2019 e a FIDS tinha aí 4 meses de vida faturando, 19 clientes, então foi praticamente ali tirar a operação de vendas do chão e alcançar aí o marco que nós chegamos nesse mês de mais de 100 mil usuários usando a plataforma da FIDS. Então, acabamos de atingir esse marco aí com muito orgulho. Eu conduzi, estruturei esse time desde lá dos 2 mil usuários que a gente tinha quando eu comecei na FIDS. A gente Uau. trabalha aí, né, até para situar um pouquinho o pessoal em relação às práticas e tudo que eu vou falar para vocês. A gente trabalha com ticket médio bem médio, assim, então é aquele meio do caminho que normalmente vocês encontram muito conteúdo falando de SMB ou falando de enterprise, aquele ticket, né, aquela venda que demora 9 meses, um ano, às vezes 2 para efetivar. A FIT está bem no meio do caminho. Nós não somos um SMB que fecha em 10, 15 dias, mas também não fechamos lá com meses, né, de relacionamento com o cliente. Então, é legal até para quem está passando por essa etapa, né, de trabalho com SMB e quero começar a subir meu ticket médio. Então, vale a pena ficar aí que vão vir dicas boas em relação a esse projeto. Legal, obrigado, Rafa. Uau, foi uma carreira meteórica, né? Quase um Luan Santana, ele meteoro da paixão, né? Crescendo muito rápido, 4 anos e se tornou já sócia também, né, da FITS, né? Sim. Muito legal. Ver a empresa crescer 50 vezes também, poxa, que legal. Entrou com 2 mil usuários, hoje são 100 mil. Carreira, imagino que não foi nem dog years, né? Talvez foram, talvez, sei lá, um animal aí que tenha anos até maiores, né? E legal que você trouxe um contexto já sobre o teu ticket médio, então em torno de 1.000 e 2.000 reais, né, por mês, o ticket médio. Imagino que tenha vendas com tickets maiores, outros menores, mas essa é a média.
Aqui na Hamper, então, também trazendo um contexto para você que está ouvindo, a gente tem um ticket entre 600 e 700 reais, então um pouco menos do que a metade do que o da Rafa. E Rafa, sobre o tamanho de time, até para a gente poder contextualizar aqui para a galera que está de casa, hoje o teu time, como que está estruturado, quantas pessoas são? Fini, hoje nós temos 2 canais, né, para aquisição de novos clientes, o time de inbound e de outbound. Então, na parte de pré-vendas, a gente separa esses times. Então, são 2 pré-vendedores de inbound e 5 pré-vendedores de outbound. E em vendas, a gente tem um time único que atende os 2 canais, e eles são 6 vendedores atendendo as oportunidades geradas pelos nossos canais. Muito bom. Funil Y, então, vocês trabalham aí, né? Genial, muito bom. Aqui na Hamper, então, também para trazer um contexto, a gente tem 6 vendedores. O fluxo de inbound hoje aqui, Rafa, ele vai direto para o vendedor, a gente tem uma qualificação um pouco mais sistêmica. E a gente tem um time de SDR que a gente está indo agora para 5 pessoas e crescendo também, né? Estamos trazendo 2 vendedores. Então, acho que isso é uma coisa que gestor de empresa de tecnologia não para de fazer, é contratar, né, Rafa? Está sempre contratando, faz parte do playbook. E partindo aqui então para o nosso conteúdo de hoje, Rafa, já que eu ia falar sobre culturas de venda, culturas de times de vendas de alta performance, acho que o primeiro ponto, e talvez até para a gente poder nivelar um pouco o conhecimento e a régua também nosso e também de quem está ouvindo aí de casa, é uma primeira pergunta talvez um pouco mais abrangente, mas eu acho que vai fazer a fundação aqui para o prédio que a gente vai construir daqui para frente. E, na sua opinião, quais são os principais pilares de um time os principais pilares de uma cultura de um time de alta performance? Boa, Vini. De tudo que a gente já testou, assim, e até talvez seja uma vantagem aí de ter tido essa carreira tão meteórica, é que eu não tive aquele gap, assim, de demorar muito tempo e estar tão distante da operação que não lembra mais tanto que o colaborador gosta de ouvir, tem necessidade de ouvir de um gestor. Então, eu consegui trazer muito essa parte de o que eu gostaria de ter recebido quando eu era, né, uma vendedora. E aí, pensando nisso, e também, né, em todos os aprendizados que eu tive com a FIDS e com o próprio Bruno, né, a gente trabalha com engajamento e desempenho de colaboradores, e daí de todas as áreas. Então, eu consegui fazer essa junção, né, da dinâmica ali de um time de vendas com as boas práticas, né, de gestão de pessoas no geral. E aí a gente tem aí um framework de alto desempenho, que ele preza por três pilares principais, que são o acompanhamento contínuo. Então, né, tu ter ritos ali com frequência, com cada colaborador e também do time como um todo. A direção muito clara, então tu precisa dar a direção, a pessoa precisa saber para onde ela está indo, tanto como time, como quanto indivíduo, e feedbacks constantes. Feedback de desenvolvimento e também nunca esquecendo dos feedbacks de reconhecimento, né? Para a pessoa ter muito claro o que ela faz de muito bom para ela nunca deixar de fazer. Às vezes a gente cai ali naquela seara, né, de desenvolver, melhorar, o que precisa ser melhorado, e acaba não focando em fortalecer o que as pessoas têm de melhor e que elas podem potencializar ainda mais. Poxa, que legal. Então, pegando aí acompanhamento contínuo, né? Uma direção clara, e o terceiro é cultura de feedback. Feedback você fala tanto de melhoria, quanto quando uma coisa tá boa, reconhecer também. Exato. Maravilha. Putz, eu acho que vai muito em linha do que a gente vê também, não só, e aqui a gente está compartilhando entre os nossos times, né? Acho que é legal essa troca de ideias, a galera de casa também que está acompanhando, mas é muito o que a gente vê aqui no próprio time de vendas da Hamper também. Esse acompanhamento contínuo, tanto entre one-on-ones, né? Por exemplo, entre gestor e liderado, mas também rituais entre o time, por exemplo, né? E aí eu queria te perguntar, Rafa, vocês têm alguns rituais aí no time de vendas de vocês que você poderia talvez compartilhar com o time, além de, por exemplo, o one-on-one?
que tipo de outros rituais você tem que complementam esse pilar de acompanhamento contínuo? Boa. A gente trabalha bastante esse pilar, né, de troca entre os próprios colaboradores e tem até uma conexão, né? Momentos onde o colaborador vai ouvir do gestor e momento que ele vai ouvir do próprio par. Então, a gente tem um momento de coach call, que nós chamamos, e, né, o bom e velho coach call, e como a nossa venda, né, é complexa, a nossa reunião acaba sendo longa, acho que um ponto, né, que ajuda aí, pode ser um diferencial para o pessoal, em relação à quebra da call em momentos, assim, né? Ah, hoje nós vamos fazer um coach call focado em diagnóstico, hoje nós vamos fazer um coach call focado em entrega de valor da ferramenta ou focado em fechamento de portas. Então, para não ficar muito massivo ali, um coach muito grande, a gente faz essa diferenciação, né? E houve a ligação cada vez, né, de uma pessoa, depois a pessoa dá o auto-feedback, depois do auto-feedback os colegas dão os feedbacks, e por fim a última pessoa é o gestor, se ainda existir algum feedback a ser dado, né, até para, de fato, incentivar essa troca, né, dos pares. Que legal. Puxa, esse aí é um ritual para testar nervos também, né? Logo numa cold call, acho que, puta, acho que é isso mesmo, né? Testar ali no momento talvez mais complexo, talvez, de uma venda, porque querendo ou não, prospectar, e principalmente por telefone, a gente brinca na rampa que é que nem descascar abacaxi, né? Você descasca o primeiro, de boa. Mas quando você vai descascar o centésimo, já tá com a mão carne viva, né? Então, prospectar é descascar abacaxi e é treino, né? Quanto mais e aí você dá, por exemplo, um abacaxi para uma pessoa já muito bem treinada ou faz aquilo há muito tempo, ela descasca sem, tranquilo. Agora, se você der para mim que minha mão é fina, no centésimo eu estou em carne viva. E quanto mais você treina, mais você deixa essa pessoa acostumada e calejada, querendo ou não, né? Para lidar com o mundo real lá fora, né? Uma outra dinâmica que a gente adicionou recente no time também, que foi bem interessante, é de analisar a jornada como um todo, né? Então, principalmente quando a gente fala de levantada de mão, como no nosso processo, né, tem uma qualificação do pré-vendas, então de analisar qual foi a jornada dele antes de converter, quais materiais ele consumiu, como que ele chegou na levantada de mão, depois, como foi a tratativa do pré-vendedor, né, ao qualificar aquela pessoa, né, durante a levantada de mão, depois a oportunidade, né, como foi feito aquele diagnóstico, se virou op, se não virou, então de fazer a análise, né, de ponta a ponta e daí com o time todo. Então, os pré-vendedores conseguem ver o que acontece depois, né, que eles passam o bastão, quem é vendas consegue ver o que acontece antes e o marketing também consegue acompanhar o que acontece depois de eles passarem o bastão. E isso tem trazido bastante insumo e principalmente alimentado o pilar da direção, né? Para todos saberem exatamente qual é a direção que a gente está indo, quais caminhos vão nos levar para essa direção de forma mais exponencial. Que legal. Tem algum nome esse ritual? Não botamos um nome ainda. Ah, vai ter que rolar um batismo desse ritual aí. Poxa, que legal. Eu, recentemente, inclusive, quem acompanhar aí outros conteúdos desse dia também de gestão e carreiras, esse é um ritual que eu ouvi que o pessoal da Kenobi também, o Guilherme Tavares participou, eles também fazem. E, inclusive, coincidentemente, como a gente está trocando ideia aqui, a gente vai aprendendo uns com os outros. Hoje, na nossa daily de vendas, eu trouxe esse tema, a galera curtiu, achou que faz sentido. E muito legal saber que vocês fazem também. Eu imagino que deve ser realmente um alinhamento de direção muito, muito concreto. E aí o time de marketing participa, então. Legal. A gente acabou quebrando, né? O nosso time de marketing tem 2 times, um que é mais focado em branding institucional, né? A parte mais ali de posicionamento de marca, e um time mais focado em growth, mídia paga, conteúdos, e daí essa parte do marketing que participa desse momento conosco, né? Não o marketing como um todo.
Mas agora que tu comentou, né, sobre o time de marketing como um todo, a gente tem um rito também muito bom, que depois que a gente instituiu também ajudou bastante no direcionamento, que é primeiro horário de segunda-feira, o time de marketing inteiro e o comercial inteiro sentam juntos para analisar o funil inteiro da semana anterior. Então, quantos visitantes no site, quantos viraram levantada de mão. Então, todas as etapas do nosso funil a gente analisa os dados, as taxas de conversão e também ver um comparativo das 2 semanas anteriores, né? Para até saber, melhoramos, caiu, tem oportunidade, né, de fazer algum ajuste e ver o que mudamos de uma semana para outra, para tanto o impacto positivo ou negativo. E essas trocas entre os times têm ajudado bastante a retroalimentar a máquina de geração de conteúdo do marketing, como também a do comercial em estar no mesmo tom e voz das campanhas que eles vão lançando, né? Que legal. Então, assim, quem está ouvindo a gente já está percebendo que o que a Rafa está trazendo aqui, assim, basicamente um time de alta performance, né? E dentro desses 3 pilares você vê que há muitos rituais, né? Há muita troca, muita conversa entre a área de vendas, inclusive outras áreas, porque querendo ou não, a área de vendas é uma das áreas mais complexas da empresa, porque ela tem intersecção com quase todas as áreas da empresa, se não com todas, né? E aí é marketing que a gente depende, é CS que a gente passa, é o produto que a gente vende, é financeiro que gera o boleto e a nota fiscal, então é um banhado de coisas. E querendo ou não, isso gera grandes desafios, principalmente quando você almeja ou tem junto contigo um time de alta performance. E falando sobre desafios, Rafa, na sua opinião, tem algum desafio que se destaca mais de que você entende? Porque querendo ou não, desafiar um time já é difícil. Vamos ser sinceros, qualquer time é difícil. Agora, na sua opinião, um time de alta performance, qual que é o principal desafio? Desafio hoje no time de alta performance, né, é ainda de ter aquela quebra do quanto parar para ter esses alinhamentos, né, ter muito clara essa direção e o treinamento, né, aprimorar sempre o seu processo, trazer novidades. O mercado, ele é muito dinâmico, né, a gente teve aí como prova pandemia que nos fez, né, precisar nos reinventar e trazer vários processos novos e novas formas, mas isso acontece, claro, né, numa proporção um pouco menor, mas é preciso, né, constantemente tu adicionar novidades no teu processo. E para isso, precisa parar e treinar. E aí, ter, né, na mente do vendedor e de todas as pessoas que fazem parte do time comercial, que tão importante quanto jogar é treinar. Eu gosto de trazer bastante essa analogia, assim, para não acabar caindo, né, naquele vale de marca um treinamento, mas está todo mundo lá respondendo e-mail, fazendo follow, porque o follow e o e-mail são mais importantes, né? Mas não, né? É doído, mas é importante que tenha claro o quanto esses momentos, né, de parada, de reflexão e de melhoria contínua no teu processo é o que vai te levar à alta performance. Qualquer time profissional treina mais do que joga, né? E existe até aquela máxima, né, que sempre que a gente tem uma oportunidade a gente repete, aqui na Rampa a gente repete isso para o time também, que é do famoso 5 é menor do que 4 mais 1. Né? Então, 4 dias treinando e 1 vendendo, pode ser contra-intuitivo, pode ser tipo, pô, como que eu vou passar 4 dias vendendo e 1 não vendendo, eu vou vender mais do que 5 dias inteiros vendendo, né? Então, o desenvolvimento contínuo, ele realmente conta bastante e essa é um grande desafio mesmo, né, para um time, né? O quanto que, porque imagino você que ainda não tem, por exemplo, rituais bem definidos, essa disciplina de sentar com o time e compartilhar conteúdo, ou então fazer one-on-ones, ou então sentar com outra área, por exemplo. E o primeiro desafio que você vai ter quando você for implantar vai ser exatamente esse questionamento. Teus vendedores ou os teus colegas aí, se você é vendedor,
vão começar a questionar a liderança. Puta, mano, quero estar vendo, mano, eu sou Ronaldo, eu sou Romário, eu não preciso treinar, entendeu? O Romário, né? Chega no jogo ali e me bota na frente do goleiro que eu faço gol. Mas o próprio Romário fala, se sem treinar ele fez o que ele fez, imagina se ele treinasse. Eu vi ele falando isso numa entrevista, teria sido com certeza um dos melhores de todos os tempos, né? Se tivesse a disciplina e acho que em times de vendas isso acontece bastante. Outra coisa que eu vejo também 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 como bastante desafio, né, para time de vendas, não só o time questionar esse tipo de coisa, Rafa, mas também partir do gestor ter a disciplina de fazer os rituais acontecer, né? Porque é muito cômodo e muito fácil. Por exemplo, quando a gente foi plantar aqui, acho que você citou mesmo a pandemia, né? E aqui na Hamper a gente acho que a pandemia fez a gente amadurecer o que a gente demoraria anos em 2 meses, assim, de amadurecimento de processos, amadurecimento de rituais. A gente conseguiu implantar muita coisa que a gente não conseguia, a gente não vinha conseguindo implantar. E a disciplina que se demanda do próprio gestor ou do time mesmo é muito complicado. Então, é muito simples, por exemplo, num sales training que a gente tem aqui, por exemplo, todas as quintas-feiras às 5 horas da tarde, eu virar para o time e falar, time, não tem conteúdo, vamos pular esse? Vamos. Aí semana que vem também não tem? Vamos. E aí acabou, assim, pulou 2 vezes, teu time já entendeu que aquilo não é importante, na próxima quinta-feira, na terceira semana, já vai marcar uma call em cima, não vai aparecer porque entendeu que não é prioridade e parte do gestor. Eu acho que esse é um desafio. Disciplina para qualquer coisa na vida é difícil, né, Rafa? Inclusive nessa parte. Sim, Vini, e até tem daquele ponto, né? Acho que boa parte hoje dos gestores de vendas, até nós dois, acho que somos exemplos disso, né? Foram vendedores e estão muito acostumados a estar na operação. E daí, quando tu faz essa transição, né, de operação para gestão, é preciso que a gente fique muito atento ao quanto a gente vira um espelho do nosso time, né? E um momento que a gente desmarca um treinamento, 2, 3, é como tu falou, passou o recado de que, cara, se o gestor não está priorizando preparar um conteúdo ou trazer alguma coisa para nós, por que eu vou priorizar, né? E aí de a gente realmente ser espelho e inspiração para o time, para que ele também dê a real importância e traga isso para a sua rotina, né? Até quando tu foi falando, Vini, eu acho que também hoje já está um pouco mais claro, né? Mas a gente teve uma época onde a cultura em vendas no geral, assim, das empresas era muito pautada em reunião, né? Ah, se tu tem 8 horas por dia de trabalho, tu tem que fazer quanto tempo dura a tua reunião, divide o teu dia pelas reuniões, quase reunião deu, é isso. E fechava a agenda toda certinha em agendas de novas reuniões e total operação. E hoje, quando a gente pensa, né, até no cálculo de produtividade, no que é esperado, até para alinhar com as outras áreas, a própria diretoria da empresa, né, board e etc., é de trazer esse ponto do quanto, sim, vão ter agendas previstas para estudo durante a jornada de trabalho. Ela não é tudo na vida do vendedor, claro que ele vai precisar de conteúdos complementares, mas a gente precisa começar o estímulo dentro da nossa jornada e dentro da nossa rotina, porque ela faz, sim, parte do que é essencial para um vendedor, é o treino. Exato. E parte da empresa promover isso eu gostei, porque quando eu era criança eu odiava verdura, o Rafa, eu odiava. E tinha um específico, pimentão. Eu morria de medo de comer pimentão. E aí um dia meu pai botou um pimentão no meu prato e falou, vai comer. Você acredita que eu comi e amei? Amei. Hoje eu sou apaixonado por pimentão. E às vezes o vendedor falta essa faísca, falta a empresa promover um ritual e a partir dali ele vai entender, puta mano, pode crer, eu estudo um pouco, me torno melhor. Assim, efeito impacto, sabe? Efeito impacto. E aí pode ser que ele se torne um pimentão na vida do vendedor, né? Ele passa a gostar, né? Eu trouxe uma historinha para poder ilustrar, mas eu já vi isso acontecer várias vezes. Vendedor que não tinha o costume de estudar, mas por conta do time e dos rituais ele passou a ser o mais estudioso, o que mais compartilhava o conteúdo.
Vini, realmente, agora até tu trouxe esse exemplo, me veio aqui, a gente acaba sempre linkando o estudo ao nosso ensino médio, fundamental, né, faculdade em alguns aspectos, assim, de que tu é forçado a estudar, então tu tá com aquele mindset tão fixo de que estudar é ruim, estudar é chato, eu sou obrigado a estudar, que tu já vem com aquele teu preconceito, né, aquela tua bagagem ali de uma experiência ruim tão fixa na memória, que é importante que a gente, como gestor, mostre o quanto não tem possibilidade de ser uma experiência boa, né? De tu gostar daquele momento de estudo, de tu ver o quanto aquele momento vai te trazer insights, melhorias para o teu dia a dia e que vai passar a ser um prazer estar ali, né? E vendo evoluir. E isso, assim, não vai ser no primeiro gestor, não vai ser no segundo, então também, assim, não desanimem se não for no primeira iniciativa de coach call que vocês fizerem, né, ou de treinamento, que vocês vão ver, assim, o time todo falando, nossa, foi fantástico, obrigada por proporcionar isso, né, não vai ser no primeiro, mas depois tu vai vendo que aos poucos o time vai cada vez mais curtindo aquele momento, conseguindo aplicar, né, aquelas melhorias e que vale a pena, sem dúvida nenhuma. E falando sobre capacitação também, Rafa, caminhando aqui também, nossa próxima pergunta, tem um termo que está bastante na moda no mercado, que é Sales Enablement, né? Que, assim, traduzindo bem, é como se fosse capacitação em vendas, né? Como se fosse. E eu sei que vocês têm algumas histórias bem legais aí, né? De Sales Enablement, né? Implantando e trazendo um pouco dessa cultura. E eu queria perguntar para você, né? Como que foi, está sendo e como que você acha que vai ser essa criação, porque aqui a gente está trocando ideia mesmo da trincheira, como é que a coisa está acontecendo no próprio dia a dia. Então, se você pudesse compartilhar um pouco, eu tenho certeza que muita gente aqui que está interessada nisso que a gente está falando de capacitação e tudo mais, existe uma área que pode no teu time tomar conta disso, que é a área de Sales Enablement, e a Rafa tem algumas experiências bem legais. Então, até, né, já dei ali um spoiler de que é um desafio, né? E no início, até realmente quebrar ali esse mindset, e daí acaba que a gente tem aí alguns modismos, né? Alguns jargões que ficam, né, ali na cabeça, e daí eu tinha muito aquilo, né? Eu só vou conseguir realmente ter uma cultura de treinamento se eu tiver um Sales Enablement. Preciso de um Sales Enablement, preciso. E aí foi, e tinha uma pessoa no time que né, durante o one-on-one falou que tinha uma vontade e tal, já era um vendedor que realmente gostava de ensinar e tal. Então vamos estruturar aí, vamos montar finalmente aí o nosso Sales Enablement, o que tem de atividades e tal. E aí a gente estruturou, começou os primeiros treinamentos, mas aí na rotina começou a cair outras demandas e a gente precisou trocar, assim, que no final não avançou. Não, o Sales Enablement a gente não conseguiu que a nossa cultura de treinamento e desenvolvimento fosse de fato através de um Sales Enablement dentro de casa. Aí a gente começou uma outra tentativa, né? E até às vezes a gente também cai ali, né, Vini, naquele lugar de eu não tenho sales enablement, eu tenho muitas coisas já para fazer como gestor, então não dá tempo, vou deixar aqui na caixinha das ideias. E aí eu comecei a compartilhar com o time de uma forma mais filtrada, né, para daí também gerar um valor maior para eles. E também daí com a pandemia, né, começou a bombar os conteúdos online gratuitos, então muito conteúdo muito bom. Então, né, no modelo desse conteúdo que a gente está aqui compartilhando com vocês, né, realmente um conteúdo rico que ajuda no desenvolvimento e na estruturação. E aí eu comecei a compartilhar semanalmente algum conteúdo de algum parceiro, alguma referência, né, em vendas, para que eles debatessem, né, e trouxessem, o que para você foi mais relevante desse conteúdo, o que você vai aplicar já imediatamente, e o que você nunca tinha ouvido antes e que veio nesse conteúdo. E daí a gente fazia esse sharing, assim.
E no final eu vi que eu já tinha feito tantos esforços muito maiores de preparar conteúdos, etc., e o impacto não estava tão grande quanto esse de pegar algo mais prático ali, né, e fazer essa troca com o time. Então foi muito legal para dar o pontapé. E agora, mais recente, a gente começou também um processo que eu até falei pro pessoal, né? É uma consultoria, mas eu falei assim, gente, eu vou envelopar vocês diferente. Vocês são Sales Enablement as a Service. Então tinha muito daquilo, né, de que o santo de casa não faz milagre, né, é bom também ouvir alguma pessoa que conheça outras operações e tal, e agora a gente iniciou esse processo com uma pessoa externa preparando os treinamentos e trazendo para o time. Claro que tem todo um contexto, eles fazem um diagnóstico, porque é importante que não seja um conteúdo de prateleira, né? Porque daí também descredibiliza e o time se desencanta com aquela rotina, porque eles vão até. É igual o teu exemplo ali do pimentão, né, filho? Se tu bota na boca e vê que não é bom, tu não vai querer provar de novo, né? Então é importante que todas as amostras que vocês deem de desenvolvimento, principalmente as primeiras, sejam mais pensadas, assim, bem conectadas com a realidade deles, porque vai ajudar para a continuidade dessa rotina e dessa cultura de desenvolvimento. Genial. Acho que um ponto que me chamou bastante atenção, né, você comentando que tudo começou com você, assim, né? No começo tentando se desdobrar para trazer conteúdo prático todas, sei lá, era o que? Semanal? Quinzenal? Mensal? Eu acho que foi quinzenal primeiro. Isso, era quinzenal nas primeiras rotinas. Já não E quis aí fazer uma proposta semanal para não ter que começar já. E essa semana não deu. é melhor começar mais espaçado e depois fazer algo, né? Aí testando, você vê que putz, não dá para fazer semanal do que o contrário. Você começa num pique muito forte, depois você espaça e o time fica, vixe, não deu conta, né? Mas muito bom e acho que me chamou bastante atenção porque tudo começou, né? E foi proatividade tua, né? E aqui na Hamper, a gente na hora de começar, a gente tem também uma área de Sales Enablement, mas não é uma área que eu diria que é meio padrão assim para o mercado, né? A gente basicamente pegou o nosso vendedor top performer, que é o Kesley, inclusive ele também está hosteando alguns conteúdos aqui no nosso homepage, então não deixe de assistir os dias que o Kesley vai estar aqui falando. E a gente colocou, né, ele como nosso, né, trazendo ele como nosso melhor vendedor para poder liderar o time de SDR e também passar tudo que estava na cachola dele, que ele sabia vender rampage demais, para o time, né? Inclusive, curiosamente, depois que a gente fez isso, né, e ele começou a trazer um pouco mais de aspectos de liderança técnica, né, de como vender e como fazer e tudo mais, nosso time teve uma eficiência, ganhou bastante eficiência. Hoje, o nosso time de leads que caem do marketing, que não são qualificados por SDR, vão direto para o time comercial, nosso time fecha um quarto. Então, de fechamento, assim, de topo de funil para o fundo, de levantada de mão, obviamente, mas do topo até o fundo. Isso só foi possível, e olha que a nossa meta era chegar a um quinto, antes do Kesley virar 6 Enablement. O nosso time chegou a um quarto de conversão, e isso, claro, né, não foi a única variável, tiveram outras, mas com certeza foi o que contribuiu também para a gente poder chegar nessa meta. Olha, é aquela máxima, né, de tá, qual é o que, da onde para o gestor e começa o diretor, aonde para o coordenador e vai o gestor, então é aquela fase assim onde tudo ainda está um pouco, né, obscuro. Mas hoje boa parte da minha rotina é focada em identificar alavancas de crescimento, né? Então, muita análise de dados, taxa de conversão, tanto de time como individual, por segmento, para entender aonde que a gente consegue gerar um impacto maior e o que precisa ser feito, né, para isso. E daí a gente volta lá na parte, né?
Estamos com muitos perdidos na primeira etapa do funil, legal? Que tipo de treinamento a gente precisa fazer para isso? Onde que a gente vai ajustar, se é lá na comunicação do marketing, se é na apresentação comercial, no diagnóstico. Então, muito essa visão sistêmica do processo como um todo. E eu deixo de ter aquele acompanhamento mais um para um, que fica muito mais com os coordenadores, e passo a ter muito mais a visão, né, do time como um todo e quais ações serão necessárias para que a gente ache ali outra alavanca de crescimento. Além de também estar sempre com o pezinho olhando para o futuro, né? Qual vai ser a próxima adjacência, qual vai ser o próximo segmento, o que vamos fazer daqui um ano e meio, 2. Então, aquela parte mais de futuro também, hoje fica comigo dentro da FITS, na parte comercial. Então, caminhando, né, para a nossa última pergunta aqui, Rafa, porque quando a gente acompanha conteúdos práticos de vendas, né, acho que pelo menos eu sou sempre pego ali pela um pouco da rotina da pessoa, como é que ela se organiza, o que que ela faz, coisa nesse sentido. E eu vou fazer a primeira pergunta então, de 3, tá? Então, primeira pergunta, Rafa, como que você descreve hoje a sua função aí na FITS? Hoje eu posso te dizer que assim, minha principal, né, meu mapa, meu tudo é a minha agenda. Então, ela é onde eu consigo até te dar essa resposta, né, de saber aonde, como são as minhas rotinas, porque eu tenho tudo na agenda para não acabar caindo também naquele buraco que é muito fácil quando tu é gestor, de alguém levanta um problema e daí tu quer resolver o problema e daí tu aprofunda mais do que tem de espaço na tua agenda e fica difícil de tu acompanhar os outros compromissos, né? Mas segundas-feiras são sempre dias bem focados em gestão e o que está acontecendo no momento, então o que aconteceu na semana anterior, o que está planejado para essa semana, se a gente está dentro do esperado, acima ou abaixo, ou se tem algo ali a ser feito. Depois, nas terças, acaba sendo algum desdobramento de plano de ação que precisou ser feito, também falando muito mais, né, de mês corrente, semana corrente. Depois, ali nas quartas, quintas, o restante da semana ficam de análises macro do mês e também essas rotinas, né, de análise de performance, onde eu tenho encontros com os coordenadores para entender como que cada pessoa está desempenhando, também na mesma linha de acima do esperado, abaixo, planos de ação que estão correntes, eles precisam também de algum apoio, porque embora eu não esteja mais com a operação direta conectada em mim, mas eu tenho os coordenadores que também precisam, né, da ajuda ali do diretor, às vezes se veem ali em situações que eles ainda não passaram e que precisam de um apoio de alguém com mais experiência. Então, eu tenho também, no mínimo, 2 agendas por semana individual com cada coordenador, uma mais focada em desafio e outra mais focada em acompanhamento. Voltando lá naquele primeiro pilar, lá da primeira pergunta, acompanhamento contínuo, né? Que legal. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Rafa, por mais esse conteúdo incrível. Foi muito bom passar esses 30 minutos, 40 minutos com você aqui conversando e trocando ideia. Espero que você também de casa tenha gostado bastante, porque esse é mais um conteúdo dessa semana que está repleto de conteúdos para você, gratuitamente, né, sem cobrar R$1. E porque a hora dessa aqui é caro, viu? Então a gente está conseguindo aí 1 hora de graça. E Mas obrigado apoio, demais, meu Rafa. rapaz, um timão desse também, olha, mas até, Vini, às vezes as pessoas ficam se perguntando, né? Ah, mas por que fazer conteúdo gratuito, né? E não é possível, vai ser só papo furado e não vai entregar nada de valor, né? Mas eu gosto muito de participar desses eventos e vejo também o quanto a Hamper fomenta, né? Trazer conteúdo de qualidade, que some
muito por essa questão do quanto a gente tem isso de troca, né? Quando eu estava também estruturando meus processos, começando lá a minha máquina de vendas, também tiveram muitas pessoas que compartilharam comigo. Às vezes não tanto em eventos, assim, porque não era tão comum, mas tiveram vários mentores que me doaram horas e que ajudaram, né, com insights, assim, coisas que para eles eram muito óbvias e faziam parte da rotina deles e que para mim eram uau, e super me ajudaram. Então, para mim é um imenso prazer poder também ajudar outras pessoas e, de fato, trazer um conteúdo com relevância e que vai gerar um impacto para todos vocês que estão aqui nos assistindo. Que legal, que legal. É isso aí, mais que o conteúdo é uma missão, né? Eu tenho muito isso, a gente que dá ramo tem muito isso, né? Eu vejo que como indivíduos também, de a gente ter essa missão como pessoas, como empresas, levar, ajudar e fomentar o mercado. Mas, Rafa, muito obrigado de novo aí pela tua presença. Você quer deixar um abraço para a galera também, algum tipo de contato, algo nesse sentido? Esse Vini, o convite, sempre um prazer, esse bate-papo muito fluido e que a gente nem vê o tempo passar de tanta coisa que vai se completando aqui. Pessoal, se vocês quiserem, né, me chamem no LinkedIn, Rafaela Sequinel, facinho de encontrar ali, não tem muitas, da FIDS. E podem deixar dúvidas e se quiserem trocar uma ideia, a gente sempre acha um espacinho ali na agenda, então, por favor, se eu puder ajudar de alguma forma, me avise. Boa. FEEDZ se escreve FEEDZ, né? Exato. Ótimo. Então também, se você não conhece, dá uma googlada aí, vai conhecer o produto deles que é bom demais. Rafa, um abração então, boa tarde para você. Sucesso aí nas vendas, sucesso na tua meta desse mês e tamo junto. Obrigada para nós. Finaleira de ano aí, vamos que vamos, pessoal. Pra cima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.